Olá, alunos da Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Talvez você está num relacionamento abusivo e é algo que você nunca imaginou que estaria acontecendo na sua vida. Você entrou em um relacionamento, casou-se com essa pessoa, aceitou ficar ao lado dessa pessoa que diz que lhe amava, só que tudo que você recebe agora são agressões verbais, agressões físicas, e isso tem te machucado muito. Você não sabe o que fazer nessa situação. Nós estamos aqui para lhe ajudar, para tirar esse peso que fica aí na sua cabeça, nas suas costas, esse nó na sua garganta, porque muitas das vezes as pessoas que sofrem por abuso, muitas delas têm medo de falar com um parceiro ou querer sair do relacionamento para poder esfriar a cabeça. Elas têm medo do que pode acontecer. Ou então tem aquele outro pensamento errado que vai para o outro extremo, que pensa que o amor aguenta tudo, que isso é amar, né? A outra pessoa pode até te bater, te humilhar, te maltratar, mas em nome do amor vale a pena aguentar. Exato. Bom, isso também é muito errado e nós queremos ajudar você. Nós queremos que você tenha um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, um relacionamento onde há uma troca de amor entre o casal. Não apenas você dá e não recebe nada. Se isso está acontecendo na sua vida agora, nós queremos ajudar você. Basta você acessar o site escoladoamorresponde.com, envie a sua pergunta para nós, ou nós iremos responder, ou os nossos professores Renata e Cris, ou a nossa equipe de conselheiros irá lhe ajudar, tá bom? Ou se você está passando por esse problema e você quer desabafar agora, você pode ligar para a nossa central de atendimento e um de nossos atendentes irá lhe ouvir, lhe aconselhar e lhe ajudar, tá? 011 3573 3535. Envie sua pergunta, ligue para nós voltamos já já. A bela Luísa Brunet foi destaque na mídia recentemente por uma notícia nada positiva. Ela foi agredida pelo companheiro, o bilionário Lírio Albino Parisotto, em Nova York no dia 21 de maio. A agressão começou no restaurante onde jantavam com amigos. Lírio teria se irritado ao ser perguntado se o casal iria a uma exposição de fotos. Ele respondeu que não, pois da última vez que tinha ido foi confundido com o ex-marido de Luísa, Armando. A partir desse momento, começou a se descontrolar. Luísa, que logo depois subiu ao apartamento para conversar com o parceiro, passou a ser ofendida verbal e fisicamente, levando chutes e um soco em seu olho. Ela só conseguiu se desvencilhar depois que ameaçou gritar pelo concierge e então trancou-se no quarto. No dia seguinte, com 4 costelas quebradas e vários hematomas, ela saiu às escondidas do prédio assim que teve certeza de que ele não estava lá e pegou um voo direto para o Brasil. A queixa foi representada no Ministério Público de São Paulo, com laudo de corpo de delito do IML feito por ela. 4 dias após o incidente, a modelo postou em seu Instagram uma foto com uma parte do rosto coberto pelos cabelos e uma frase: "A maquiagem forte esconde o hematoma da alma". Assim como Luísa, muitas beldades também foram agredidas por seus parceiros. O conturbado namoro entre Rihanna e Chris Brown virou manchete de jornais após a popstar apanhar do parceiro em 2009. Whitney Houston chegou a chamar a polícia após ser agredida pelo marido, Bobby Brown. Luana Piovani foi agredida pelo ex-Dado Dolabella. A justiça chegou a determinar que o ator ficasse, pelo menos, a 250 metros de distância dela. Viviane Saraíba, também ex de Dado Dolabella, denunciou o ator por violência doméstica e pediu o divórcio logo em seguida. A ex-mulher de Mel Gibson, Oksana Grigorieva, acusou o ator de tê-la agredido com socos e empurrões.
As brasileiras contam com a Lei Maria da Penha para defender os direitos e condenar os agressores. No entanto, muitas mulheres preferem omitir a situação por medo do parceiro e apego aos laços familiares, o que colabora extremamente para uma rotina de agressões cada vez mais sangrenta. Segundo dados da campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, divulgados através de um balanço dos atendimentos realizados de janeiro a outubro de 2015 pela Central de Atendimento à Mulher, 38,72% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 33,86%, a agressão é semanal. Em 67,36% dos relatos, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou já tiveram algum vínculo afetivo. 77,83% das vítimas possuem filhos e 80,42% desses filhos presenciaram ou também sofreram a violência. Pois é, está aí uma situação que muitas pessoas têm enfrentado, mas o problema, além de ser do agressor, também é da pessoa que é agredida, que aceita e permite que o relacionamento chegue a esse ponto. E alguns, a agressão, ela começou lá atrás, lá no namoro. Né? Tem sim aquele caso daquela pessoa que se precipitou, não conheceu a outra e casou, e quando viu, casou com uma pessoa de caráter abusivo, agressivo, mas tem também aquela que lá no namoro já havia um ciúme doentio, já havia uma certa grosseria quando eles estavam a sós e ainda assim insistiu em entrar nesse relacionamento. Exato. Olha o erro. Agora veja que isso não está apenas nos noticiários do dia a dia, isso também está aí na vida dos artistas, né? Dos empresários. Então, não é um problema que está atingindo apenas uma classe social. Várias pessoas estão sofrendo com isso, mas a maioria não sabe lidar com essa situação. Bom, esperamos que através do programa isso possa ajudar você, tá bom? Nós já vamos responder a primeira pergunta de uma amiga, lembrando que você pode enviar a sua através do site escoladoamorresponde.com. Vamos lá. Tô precisando mais uma de vocês. Tô separada há 2 meses do meu marido. Vai fazer 3 anos de casado. A gente se separou motivo de bebida. Ele é usuário de droga e começou a ser muito agressivo comigo e com os filhos. Ele alugou uma casa para ele. Tenho medo que ele faça alguma coisa. E hoje estava assistindo a terapia do casal e me interessei que vocês me ajudem, porque eu sozinha não estou tendo mais força. Pois é, amiga, você está colocando força, toda a sua força em um relacionamento que não está produzindo fruto, porque você está fazendo errado, até o momento em que você decidiu separar. Isso foi sábio, isso foi inteligente e foi correto. Quando um casal está passando por agressões, está tendo agressão no relacionamento, a primeira coisa que eles têm que fazer é pisar para fora do relacionamento, sair dele. Porque enquanto ela está nesse relacionamento, ele está correndo risco de vida. Então a coisa mais sábia que você fez, amiga, foi ter saído desse relacionamento para que o teu parceiro, que está sendo agressor, que está sendo usuário de drogas, que está aí sendo uma pessoa descontrolada, ele pudesse ter um momento de que ele vai se examinar. Ele vai ter esse momento, poxa, olha o que a bebida, olha o que as drogas fez comigo. Eu perdi a minha esposa, eu perdi meu relacionamento. Não é que você abandonou ele, não é nada disso, tá? E de repente, nessas horas, sempre aparece aquele que fala assim, poxa, ele precisa tanto de você, agora que ele tá lá. Não é isso não, você colocou a sua vida e dos seus filhos em proteção, você está cuidando de você, isso tá certo. Né? Isso é amor próprio e isso é o amor inteligente. Agora, amiga, se você acredita ainda nesse relacionamento, se você quer um dia ter a sua família junta de volta, você pode sim lutar por ele, mas à distância. Né? À distância, você tem como deixar ele saber, olha, você só não está com a gente porque você ainda precisa de ajuda e você ainda não mudou. No dia que você mudar, não é melhorar, não é só da boca para fora com promessas. No dia que você mudar, então, nesse dia a gente pode ter a nossa família de volta. Exato, não brigue com ele, porque isso vai fazê-lo
querer beber mais, querer usar mais drogas. Você tem que ser uma mão amiga, mas à distância. E você tem que mostrar para ele o quanto ele está perdendo em priorizar mais a bebida e as drogas do que você. Isso que você tem que deixar bem claro para ele. Porque se você é uma mulher, que todas as vezes que você vai ligar para ele, que vocês vão se encontrar, você está sempre gritando, você está sempre o acusando, você está sempre o maltratando, ele nunca vai querer voltar para esse relacionamento, amiga. Mas se ele, quando vocês se encontrarem ou vocês se conversarem pelo telefone e você se mostrar como uma pessoa que está bem, que está sã, que não é aquela pessoa emocional, que está sempre prostrada, chorando, sabe, choramingando, morrendo porque ele não está na sua casa, então ele vai pensar assim, poxa, ela está precisando de mim, eu estou precisando dela, ela não está... Ele não tem motivação. Não tem motivação para voltar. Então seja uma pessoa da qual você vai ser algo atraente para ele, para que ele possa olhar, ouvir a sua voz e falar, eu preciso dela na minha vida. O que eu tenho que fazer para reconquistá-la? Deixar as drogas? Deixar a bebida? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para isso acontecer. E ofereça ajuda para ele, porque nós conhecemos um trabalho chamado Cura dos Vícios, que acontece aos domingos, às 3 da tarde, e você pode pegar mais informações, vai aparecer aí no rodapé do seu televisor. Pegue o seu marido e leve-o até lá, porque esse seria o primeiro passo para a reconstrução do casamento, vocês lutarem juntos para combater esse vício. Então, obviamente, resolvendo esse problema, você receberia o teu marido de volta e reconstruiria o relacionamento. Tá bom, amiga? Bom, estamos aqui para ajudar você. Envie sua mensagem para escoladamorresponde.com ou ligue para nós, o número está aí no rodapé do seu televisor. Amiga, acompanha essa mensagem de transformação de vida, esse testemunho, esse relato de um casal que chegou na terapia do amor e eles conseguiram dar a volta por cima. Olha só. Comecei um namoro muito conturbado, muitas brigas, a gente não se entendia, não tinha conversa. Eu tentava de uma forma, ele vinha, não tinha assunto para ele, né? No começo quando eu tentei levar um casamento junto com ele, né? Ele era muito desconfiado da minha parte, né? Ele era muito agressivo, muito nervoso, ao ponto dele ser muito agressivo, ao ponto de ser muito ciumento, de me apertar a minha mão, de querer ser agressivo mesmo. Isso vocês estavam o quê? Namorando ou eram casados? No começo de namoro já era assim. Aí, quando casamos mesmo, fomos conviver juntos, piorou. Eu falei assim... Você esperava que melhorasse? Pensava, na minha cabeça, eu pensava que ia melhorar de alguma forma, então, mas... ingênua, né? Exatamente. Quando ela falava que eu estava agredindo ela com palavras que machucava ela, eu falei, mas a palavra não machuca. Ela falou, machuca sim. Eu falei, para mim não está me machucando. Mas teve um dia que ela falou uma palavra para mim que tocou em mim, ficou uma semana martelando na minha cabeça. Eu falei, pior que palavra machuca mesmo. Aí eu senti na pele o que é. Ela falou uma palavra tão simples que chamou eu de burro. Aí tantos amigos meus chamou eu de burro na escola e tudo, mas quando ela falou, me magoou, fiquei chateado sem conversar com ela. Quem chegou primeiro foi ela. Ela que chegou primeiro na terapia para lutar pelo nosso casamento. Como é que vocês estavam nessa altura? Nessa altura eu estava fundo do poço. Porque já estava num ponto de realmente eu não senti gosto por ele. Eu saí de casa triste, eu falei, vamos comigo. Ele falou, não vai não, vou ficar aqui mesmo, você vai sozinha. Eu saí de casa chorando, nesse dia eu voltei sorrindo, coisas que ele não via sorrindo dentro de casa, porque o meu problema, eu chegava e já estava chorando, desarrumada, parecendo uma doida dentro de casa. E quando ele chegou, viu que eu cheguei sorrindo, alegre, ele perguntou, o que você tem? Eu falei assim, eu tenho algo que hoje eu tive a situação da resposta para o nosso casamento. Simplesmente, essa palavra me fortaleceu, para me lutar todos os dias por ele. Qual foi a palavra? A palavra foi, se valorize. Porque como ele me desvalorizava como mulher, não dava crédito para mim, tudo que eu fazia em questão de me vestir, pintava o cabelo, até teve uma situação que eu pintei o cabelo de vermelho, depois de 3 dias que ele foi observar eu. Até ele se assustou assim, nossa. E olha que... Cabelo vermelho, todo mundo vê, né? Comecei a me valorizar, cuidar de mim, sempre, quando ele falava uma situação, palavras duras para mim, eu sempre estava ali, forte, tendo determinação de poder, não, eu vou mudar. Comecei a mudar também o meu jeito, porque eu também não era tão facinho assim de ir, também era um pouco muito agressiva,
irritante, eu irritava ele também, provocava ele de todas as formas. E algo que ficou marcado, que a gente nunca mais teve isso na nossa relação, em questão da agressão. Eu agredia ela, e como eu era muito orgulhoso, então era natural eu ver ela com a cara de choro, né? Sempre que vinha agressão, ela ficava chorando, eu me exaltava, né? Ela tá chorando, mas a culpada é ela. Como eu era ciumento também, ela começou a vir, eu falei, vou começar a seguir ela para ver onde ela está indo. Falei, vou começar a seguir ela, para ver onde ela está indo. Não é possível, a mulher sai chorando, volta alegre. Onde é esse lugar que eu quero conhecer? Foi assim que eu vim para a terapia. Aí, faz quanto tempo isso já? Vai fazer 6 anos. Eu conversava com ela, só que eu conversava na mente. Ela chamava eu para conversar e eu ficava calado, mudo, mas na minha mente eu estava conversando com ela, fazendo pergunta, e ela respondia, Conheci alguém que fazia isso também. Aí eu aprendi aqui na terapia como dialogar com ela, valorizar ela como mulher, que eu não valorizava. Né? Eu não reconhecia ela como mulher, eu aprendi a ser homem. Uma coisa também marcante aqui na terapia que eu aprendi, como resolver os problemas. Né? Já chegou uma ocasião da gente tentar discutir por causa do celular. Peguei o celular, coloquei na mesa, ele é o problema. Vamos sentar, vamos conversar sobre ele. Todos os dias, praticamente, eu estou conectada na terapia do amor, sempre assistindo, tendo uma experiência para cada dia a gente mudar a nossa relação, né? Vamos ter problemas? Vamos, mas vamos saber resolver juntos, sempre. Ter sucesso na vida amorosa depende somente de uma decisão, a sua. A Terapia do Amor é a escola que tem auxiliado muitos casais e solteiros que decidiram dar esse passo e buscam os caminhos para um relacionamento feliz. A terapia do amor é uma coisa que realmente mudou muito. Eu era uma pessoa que eu não acreditava mais no amor e hoje eu encontrei ela e eu sei que existe amor e amor verdadeiro. Amar, é fácil você falar, eu te amo, mas sentir é totalmente diferente. A terapia do amor para mim é muito importante porque ajudou a gente a ter mais diálogo, a ficar mais junto, sabe? A ter parceria, a confiar um no outro. Que a gente aprende muita coisa e eu acho que o mais importante, além de aprender, é praticar. Praticar ajuda muitos casais que estão precisando, porque a gente precisa, não existe um casal que não esteja perfeito. Um pouquinho ajuda ali, ela é insegura, ela é ciumenta, ajuda nessas coisas assim. Eu acho que a gente não pode parar de buscar. Então, abandone os velhos hábitos e comece a agir de forma inteligente. A cada palestra, você irá adquirir os ensinamentos necessários para mudar de vida. Olhe para frente e acredite. A partir do dia 11 de agosto, os professores Renato e Cristiane Cardoso estarão de volta para as palestras da Terapia do Amor às 10 da manhã e às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Bom, nós vamos continuar então respondendo as suas perguntas e nós temos a próxima da aluna Solange aqui de São Paulo. Vamos lá. Após 17 anos de casados, meu marido saiu de casa dizendo que não gostava mais de mim. Acredito que estamos sendo vítimas de invejosos e de feitiçaria. Bom, Solange, vamos deixar os invejosos e os feiticeiros e as feitiçarias de lado por um momento, porque antes mesmo de você apelar para isso, como o culpado e o causador da sua separação, são 17 anos, Solange. Quer dizer, uma vida, né? Você não casou com o seu marido por falta de amor. Você casou com o seu marido porque você o amava. E eu creio que ele também fez isso porque ele amava você. Agora, você está aí dizendo que após 17 anos o amor, ele se acabou. Tá bom, o amor se acabou, mas o que levou o amor a se acabar? Né? Você contratou um jardineiro, fez um belíssimo jardim no quintal da sua casa. Se esse jardineiro não voltar a cada 2 semanas ou todos os meses para fazer manutenção naquele jardim, vai virar um matagal. E provavelmente foi isso que aconteceu no seu relacionamento. Provavelmente vocês descuidaram, vocês pararam de querer agradar um ao outro, ou você ou ele começou a fazer coisas que irritou, que desgastou, que prejudicou o relacionamento e o que causou? O esfriamento. O esfriamento do amor. O que você precisa fazer agora? Você precisa retomar
as atividades que você fazia lá no começo do namoro de vocês, do casamento de vocês, para que essa chama, ela venha se reacender. Claro, vocês estavam vulneráveis, estava aí o problema da rotina que vocês estavam vivendo, e talvez você desconfiou de alguma coisa, de alguém que estava jogando inveja ou fazendo alguma coisa errada para vocês. Isso acontece aos montes. Você anda aí em São Paulo e vê nos postes aí, traga o teu marido ou desfaça um casamento em 24 horas. Quer dizer, infelizmente a negatividade está solta, e se você não está blindado no seu relacionamento, isso atinge. Mas você não deve prestar atenção nisso, porque isso só atinge o casal que está vulnerável. Do momento que você, Solange, decide, não vou perder o meu casamento, eu vou lutar por ele, eu vou buscar a ajuda, eu vou buscar a Deus, o autor do relacionamento, do casamento, e eu vou resgatar o amor do meu marido, eu vou ser uma nova esposa. Você pode ter certeza que não tem o urucubaca que vai destruir o seu relacionamento. Em outras palavras, você precisa, Solange, blindar o seu casamento, tá? Tudo isso que ele falou significa isso, Falei essa muito blindagem. Assim. Foi muita coisa, eu nem tenho mais o que falar. Mas, para você colocar tudo isso em prática, eu te aconselho a você adquirir o livro Casamento Blindado. Talvez você já até tenha. Né? Muitas pessoas, principalmente os alunos que assistem o programa, a maioria já tem o livro Casamento Blindado, mas não pratica. E se você estivesse praticando, você não estaria passando por esse problema. Então, dê de presente para o seu marido também, começa a analisar onde que esse casamento foi se perdendo, aonde que a coisa começou a ficar ruim, começou a te esfriar, e vai tratando isso. Não fica apenas tratando os frutos. Eu acho que é inveja, é isso, é aquilo. Não, vai na raiz. Aonde que o meu casamento começou a ficar ruim? Trabalhe nisso, blinde você, blinde seu casamento, que não vai ter inveja, não vai ter problema que atinja mais. Agora, Solange, queria falar uma última coisa para você. Não fique implorando para ele voltar antes de você mudar. Primeira coisa que você tem que fazer é mudar e se tornar uma pessoa atraente, uma pessoa diferente, uma esposa, uma mulher da qual o seu marido vai olhar, poxa vida, eu estou perdendo aquilo. Mude, busque averiguar, esse momento que você está sozinha, busque averiguar o que você precisa mudar para que então, quando o seu marido voltar, ele venha encontrar uma nova mulher e nunca mais venha sair de casa, tá bom? Então tá aí, adquira o livro Casamento Blindado. E eu gostaria que você acompanhasse a história da Helenice e do Daverson, que eles chegaram às palestras da Terapia do Amor com vários problemas. Mas olha só que legal o que aconteceu na vida deles. O pai do meu filho, ele começou a trabalhar com música, né? Onde ele viajava muito, então ele não me ajudava. Então eu tinha que cuidar do meu filho, ou seja, criar ele sozinha e cuidar da casa sozinha. E com isso foi gerando muitas brigas, né? Onde não só verbal, mas começou a acontecer muitas agressões. E foi aonde eu falei, não, basta. Voltei para a casa dos meus pais novamente. Acabou aquele casamento. Acabou. E eu me fechei para o amor. Eu falei, eu não quero mais. Não quero mais ter um relacionamento com ninguém, não quero mais namorar, não quero mais nada. Eu quero ficar sozinha. E foi o que aconteceu. Fiquei 6 anos sozinha. E foi aonde no meu trabalho eu conheci o meu atual esposo, que é o Davis hoje, né? Que é o meu atual esposo. Nos conhecemos, começamos a namorar, namoramos por 1 ano. E nesse 1 ano eu falei, não é isso que eu quero. Terminei. Falei, não é isso que eu quero. Terminei o relacionamento. Aí decidimos nos voltar. Voltamos. E voltamos, namoramos novamente e separamos de novo. Aquela raiz daquele problema lá de trás ainda estava dentro de mim. Então, qualquer coisa, eu já... Peraí, não é isso que eu quero. Então, qualquer coisa, eu já começava a discutir com ele. Às vezes, nem acontecia nada, eu já ficava emburrada, já não queria conversa. Aí, terminamos, voltamos pela 3ª vez, aí decidimos nos casar.
Nos casamos e no começo foi tudo bem, só que começou novamente as brigas. A gente discutia por qualquer motivo, a gente saía para passear no shopping para levar o Vinícius, que é o meu filho, para a gente passear, só que eu achava assim, tá olhando para outra mulher. Dizer que eu já estava, né, com aquele problema, então qualquer coisa eu achava que aquilo já era um problema. E aquilo me revoltava. Eu falava, você viu tal mulher de vestido? Eu nem tinha visto a pessoa, então eu ficava nervoso, eu era extremamente nervoso. Então eu chegava num ponto de chegar e jogar a aliança e falar, não quero mais, ir embora para casa dos meus pais. A gente queria dar o tempo para resolver, não resolvia. Passavam uns dias, a gente voltava, parecia que estava tudo bem, aparentemente. Só que não estava, a gente estava dormindo com o problema, a gente não cortou a raiz, só podava os galhos. Decidimos nos separar novamente. Pela terceira vez, nós nos separamos e nos divorciamos. Ficamos 1 ano e 4 meses separados. E nesse 1 ano e 4 meses, eu falei, não, chega, eu não quero mais me separar, viver separando para ter um novo relacionamento e se separar novamente. Eu comecei a assistir o The Love School, comecei a ler o livro do Casamento Blindado e comecei a ir para a terapia. E eu nem sabia, ele também já estava fazendo a mesma coisa, sem eu saber, porque a gente ficou sem contato por 1 ano. E foi aí que voltamos nos a conversar. Aí ele falou, estou indo para a terapia. Eu falei, nossa, que bacana, eu também. Aí a gente voltamos a namorar, começamos nós dois a ir para a terapia e começamos a colocar em prática. Onde não havia diálogo, começou a ter. Aonde a gente agia por sentimento, com emoção, a gente aprendeu que não era mais para ser assim. A minha mudança eu fui buscar primeiro, como eu era uma pessoa muito nervosa, eu acabava agindo com emoção. Não justificava também, né, a reação que eu tinha. Então, o que eu fui buscar a minha mudança interior. Para mim não ser nervoso, parar de agir com emoção e sim agir com a razão. Nós estamos casados, felizes, não há mais brigas, estamos felizes, há diálogo, tudo que ele vai fazer, ele fala para mim. E eu falo, sair da terapia nunca mais. Bom, você vê aí casais que chegaram divorciados na terapia do amor, casais que perderam a esperança, que o amor esfriou, que houve traição. Você ouve de tudo nas histórias desses casais que chegam na terapia do amor, mas você também ouve que eles conseguiram mudar a situação que eles estavam enfrentando através das palestras. E se às vezes uma resposta aqui do programa já dá uma luz, já dá uma clareza, né? Puxa, se eu aplicar isso, meu relacionamento vai mudar também. Imagina uma aula completa, cheia de ensinamentos na palestra da Terapia do Amor. Pois é, não perca tempo, esteja conosco nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, onde acontece a palestra da Terapia do Amor. Milhares de casais estão se beneficiando, nós nos beneficiamos e você pode ser o próximo. Você já deve ter ouvido falar nas palestras da Terapia do Amor. Mas o que você ainda não sabe é que praticar o que houve aqui é essencial para garantir os resultados e conquistar um relacionamento perfeito. Estamos vindo há 2 meses aqui e tem ajudado bastante, porque a gente brigava muito, né? Muitos conflitos, a gente casou faz pouco tempo. Faz aproximadamente 3 meses que eu saí de um relacionamento. A terapia ela tá tratando o meu eu, tratando a minha pessoa. Tá conseguindo me dar tranquilidade e sabedoria para como agir como um pai e como um ex-marido, que a maioria das pessoas hoje elas não sabem fazer isso. A terapia do amor, ela tem representado na minha vida tudo, né? Em relação a amadurecimento, né? A conhecer melhor a minha vida, né? Principalmente no livro Namoro Blindado, que ele me fez me conhecer, né? A saber entrar em um relacionamento. E as palestras me ajudam a entrar em um contexto, para mim, me dá bem, né, no meu futuro, para saber escolher, para saber o que eu vou ser, o que vai acontecer no meu futuro. Cheguei sofrendo sentimentalmente, eu tinha uma ferida muito grande dentro de mim, por conta do passado. Por mais que eu fosse lá atrás bem novinha, eu sofri muito, eu carreguei aquilo esse tempo todo.
Então, eu mudei muito, superei, as cicatrizes elas foram, né, arrancadas, não tem feridas mais dentro de mim. Hoje, graças a Deus, eu sou outra pessoa, eu estou aberta, entendeu? Eu consigo pensar em um relacionamento. Antigamente não, eu achava que eu não poderia ser feliz, que eu nunca ia conseguir encontrar alguém, que eu nunca ia conseguir superar o que eu passei. O sofrimento também pode ser a sua realidade, mas ele não precisa durar. A Beatriz deu um ponto final neste sentimento quando se permitiu aprender o amor inteligente. Aqui eu aprendi que eu tenho que, para poder você avançar, tanto em qualquer hora da sua vida, você tem que esquecer o passado e olhar para frente, né? Olhar para o futuro, não para o passado. E eu olhava muito para o passado, era o que me marcava, o que impedia de eu crescer, de eu mudar, de eu melhorar, de eu me curar interiormente. Se não fosse as palestras, hoje, acho que eu não imaginaria como eu estaria hoje, sabe? Acho que eu estaria triste, numa cama, depressiva, como eu era antigamente. Hoje, a gente quer que você veja o seu passado não como uma coisa horrível, que faz você hoje uma pessoa tão sofredora, não. Que você consiga ver o seu passado como algo, puxa, ainda bem que isso aconteceu, para que eu hoje entenda muita coisa do que está acontecendo e coisas que eu preciso mudar. E nunca é tarde para se encontrar a felicidade. A oportunidade que você precisa está nas palestras. A Cristiane e o Renato colecionam histórias de vidas que foram transformadas. Eu sempre fui um cara muito coração, muita emoção. E eu aqui na Terapia do Amor, eu aprendi que nós temos que simplesmente fazer, né, sobre direção. Tipo um dicionário. Você pega o ponto-chave, a palavra-chave, vai procurar os significados e colocar aquilo em diferença na sua vida. O Eduardo é um aluno aplicado, mas no começo não acreditava nos resultados. Eu acho que isso é um problema de todo homem, sabe? Esse machismo, esse ego de, não, eu tenho o controle da minha situação, eu tenho o controle do meu relacionamento, no meu relacionamento eu sou o cabeça, e tipo, nós não conseguimos aplicar em nossa vida a troca de papel. Sabe? O que é a posição de um cabeça de família e qual é a posição de uma esposa que é uma auxiliadora. A gente casou, a gente sabia muito bem do que a gente queria, né? Então a gente tem que tratar da melhor maneira possível e tem ajudado a gente a abrir os olhos, algumas coisas parece que é falado diretamente pra gente, então faz a gente refletir bastante. Nada como de fora, a gente escutar de fora. Pra gente conseguir enxergar algumas coisas que estão na nossa frente e a gente não vê. É uma junção de coisas, é mesmo se envolver, né? Se comprometer, não só vir aqui, né? Mas viver realmente o aprendizado. Né? Ninguém que tem intenções corretas em um relacionamento pode começar sem sacrificar, sem deixar do lado de fora do relacionamento as coisas que serão prejudiciais ou separarão o casal. É um aprendizado a cada quinta-feira que a gente vem, porque assim, a gente está casada há pouco tempo e assim, cada dia que a gente vem a gente está aprendendo mais. Então assim, a gente vem, coloca em prática e está sendo muito bom. Desde que comecei a participar das palestras, então eu aprendi que não bastava apenas ter uma pessoa ao lado, né? A gente precisa também cuidar, zelar, porque o amor é isso. Eu tô saindo daqui feliz. Porque, e por que eu tô saindo daqui feliz? Porque quando eu chego lá fora, eu coloco em prática, dá certo. E a gente para olhar, poxa, realmente acontece o que eles falam, mas quando a gente começa a praticar, né? E vindo aqui é um prazer, né? Comecei a vir e comecei a desenvolver na minha vida também e eu não pago nada, absolutamente nada. Para estar aqui, só o prazer de estar aqui. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Quinta-feira, 11 de agosto, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. Pois é, a Terapia do Amor não acontece apenas aqui no Templo de Salomão, mas em todo o Brasil. Independente do estado que você esteja, aí no norte ou no sul, tem a Terapia do Amor perto da sua casa. Basta você acessar o site terapiadoamor.tv e você vai descobrir aí qual é o endereço mais próximo de você, tá bom? Então esteja conosco nesta quinta-feira às 8 da noite, ou aqui ou aí no seu estado.
Nós vamos a um rápido intervalo. Continue enviando as suas perguntas, nós voltamos já já. Ter sucesso na vida amorosa depende somente de uma decisão, a sua. A Terapia do Amor é a escola que tem auxiliado muitos casais e solteiros que decidiram dar esse passo e buscam os caminhos para um relacionamento feliz. A terapia do amor é uma coisa que realmente mudou muito. Eu era uma pessoa que eu não acreditava mais no amor e hoje eu encontrei ela e eu sei que existe amor e amor verdadeiro. Amar, é fácil você falar, eu te amo, mas sentir é totalmente diferente. A terapia do amor para mim é muito importante porque ajudou a gente a ter mais diálogo, a ficar mais junto, sabe? A ter parceria, a confiar um no outro. Que a gente aprende muita coisa e eu acho que o mais importante, além de aprender, é praticar. Praticar ajuda muitos casais que estão precisando, porque a gente precisa, não existe um casal que não esteja perfeito. Um pouquinho ajuda ali, ela é insegura, ela é ciumenta, ajuda nessas coisas assim. Eu acho que a gente não pode parar de buscar. Então, abandone os velhos hábitos e comece a agir de forma inteligente. A cada palestra, você irá adquirir os ensinamentos necessários para mudar de vida. Olhe para frente e acredite. A partir do dia 11 de agosto, os professores Renato e Cristiane Cardoso estarão de volta para as palestras da Terapia do Amor às 10 da manhã e às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Drink beer with the guy. A prova de Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing with us when we die. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum destes problemas?
possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Alô, Goiás. Vamos responder agora uma pergunta da Lidiane, aí de Goiás. Vamos lá. Meu namorado é uma pessoa muito boa, de coração muito bom, atencioso, carinhoso, honesto, trabalhador. Só que, assim, morou junto com outras 2 mulheres 2 vezes. E ele tem filhos com cada uma delas, mas os filhos para mim não são um problema. Só que eu descobri que a última ex-mulher dele ainda mexe com ele. Já tem uns 2 anos que eles se separaram. Quando eu descobri isso, nós tivemos uma conversa e as coisas... Assim, nós não brigamos, só conversamos mesmo. E eu tô notando, assim, que a nossa situação, a nossa relação ficou um pouco abalada. E eu gosto muito dele, eu não quero perder ele. Então eu queria uma orientação para me saber o que eu faço, como eu posso proceder, como eu posso ajudar ele a superar isso para que a gente possa ter uma relação boa um com o outro, honesta, e que vá para frente, que se Deus quiser um dia dê em casamento. Pois é, Lidiane, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não entendi muito bem essa questão do mexe com ele. Não sei se ela está ainda procurando por ele. Ele ainda tem sentimentos por ela, ou se entendi. ele ainda tem sentimentos. Mas se é isso, se é essa questão, que ele ainda tem sentimentos com ela, ele tem que resolver isso daí, antes mesmo de estar no relacionamento com você. E isso, você, Lidiane, não pode permitir continuar em um relacionamento com ele enquanto ele não resolver esse relacionamento. Eu diria até mais, Miguel. Eu diria que antes dele resolver isso, é você que tem que resolver, Lidiane, porque... Antes de esperar por ele resolver, Exato, né? Porque ele pode estar errado, pode, mas ele ainda não resolveu. E quem está entrando no relacionamento com uma pessoa que ainda está presa ao passado é você. E sabe o que vai acontecer, amiga, se você não cortar isso agora? Vai se tornar aquele casal ioiô, separa e volta, separa e volta. Uma hora tá bem, outra hora tá ruim. Uma hora tá bem, outra hora ele tá pensando na outra. Você vai ser aquele tipo de mulher insegura. Tá os dois andando na rua, passou a ex, o coração já dispara, você já olha para ver se ele tá olhando. Que relacionamento é esse? E você ainda quer um casamento. Então, ao invés de pensar assim, eu não quero perdê-lo, você já não tem ele. Você já não tem ele totalmente. Então, se valorize no sentido assim, ou é comigo e é comigo mesmo, ou não é. Eu não sou esse tipo de mulher, eu não preciso dividir ele com ninguém. Você tem que colocar essa condição, Lidiane, sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ser mais uma no currículo dele. Se você não fizer isso, Lidiane, se você não colocar essa condição, rapaz, se você não se decidir, você não vai me ter. Seja clara com isso. E ainda, Miguel, que ele queira estar com a Lidiane, ainda que ele fale, não, mas agora eu estou apaixonado por você. É que a gente terminou, é passado, mas eu quero estar com você. A questão é, ele ainda não está pronto, Lidiane. Por mais que ele queira, por mais que ele também goste da sua companhia, enquanto ele não resolver por dentro, enquanto ele não remover todo esse contato que ele tem com a ex ou com o passado, ele não vai estar pronto para estar no relacionamento com você. Ela tem que estar ciente de que ele tem filhos dos outros relacionamentos, né? Então, ele vai ter que sempre estar... Tem um vínculo, né? Indo lá, conversar, mas você tem que ter a firmeza dele de que o passado dele está resolvido. Esse é o problema de muitos solteiros. Querem entrar no relacionamento sem antes resolver o passado. Esteja resolvido com o passado. Resolva isso para que você então venha ter um relacionamento bom com essa pessoa e foque isso também para ele, tá bom? Lidiane, meu conselho é que você adquira o quanto antes o livro Namoro Blindado. Você vai aprender muito ali sobre relacionamentos para você não ter um coração partido. Livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Então, se você quer blindar o seu relacionamento, adquira esse livro, você vai aprender sobre como lidar com o passado do ex, como lidar
com o passado não do ex, com o passado do seu namorado, né? Sim, com o seu próprio passado, com né? as suas situações na vida amorosa. Você vai aprender muitas coisas nesse livro e meu conselho é para você que você adquira o quanto antes através do site namoroblindado.com, tá? Olha só a história do Cleidson e da Daiane. Eu trago, acho que uma bagagem da vida toda muito negativa, muitos traumas. Eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Primeiro exemplo de homem que eu tive na vida, meu pai, que ao descobrir que a minha mãe estava grávida, abandonou a minha mãe. Então eu era autoritária, não, em mim não tem ordem não. Quem decide o que faz sou eu. Eu era orgulhosa. Nós chegamos na terapia com muitos problemas. Eu fui uma pessoa muito ciumenta, possessivamente ciumenta. A gente não podia ter vida social. Eu vivia investigando, mexendo nas coisas, querendo descobrir coisas que eram coisas da minha cabeça, muitas vezes. E eu vivia em função de um ciúme doentio. A nossa relação, a gente não conseguia passar um dia sem uma briga, sem uma discussão. Se passasse, acho que o dia sem brigar, alguém estava doente, porque todo dia tinha um motivo. Todo dia eu praticamente caçava um motivo para que houvesse uma discussão entre a gente. Eu vou comprar um presente para você de aniversário, eu vou no shopping. Eu não ia sozinho. Eu levava ela, fazia ela escolher, porque eu tentava neutralizar o máximo dos ciúmes dela. Em partes, eu procurava me policiar com os motivos que eu dava para ela, só que na maioria das vezes os motivos que ela arrumava era totalmente fruto do passado, da cabeça dela. Ela, como eu disse, a gente dormia bem, ela tinha um sonho de uma infidelidade, de uma traição, e ela acordava, ficava 2 dias remoendo aquilo. Eu me via numa situação que não existia um motivo. Uhum. Eu estava em reunião, às vezes, no trabalho, quando eu voltava, que eu olhava meu celular, tinha muitas das vezes 15 ligações, não sei quantas mensagens, e assim, dali ela já tirava a conclusão dela, dali ela já fazia o julgamento e eu já estava condenado. Eu tive, na minha opinião, a mudança quando eu entendi que o meu problema era maior que eu. Eu não queria mais ser aquela pessoa que eu era, porque eu tinha vergonha de mim mesma. Não era nem as outras pessoas, era o meu próprio julgamento das minhas atitudes, das coisas que eu fazia. Eu não queria mais ser a mesma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Eu não tenho mais ciúmes, eu sou uma pessoa totalmente centrada. Se eu falo alguma coisa, eu sei falar no momento certo. Depois disso, nós nunca mais soubemos o que é ter uma briga. Briga que eu digo de um ficar de cara emburrada para o outro. A gente tem problema, mas hoje nós temos um problema. Juntos, nós temos um problema. E não ele um problema e eu um problema dele. Nós estamos hoje totalmente restaurados e transformados. Hoje eu consigo enxergar ela como uma mulher que, tipo assim, eu posso pedir para ela uma opinião, eu posso fazer um comentário com ela, que antigamente, se a gente estava andando no shopping, se eu olhasse uma roupa na vitrine e falar para ela, eu gostei, eu posso comprar para você, ela já achava que eu estava pensando, que eu vi em outra mulher. Então hoje é totalmente diferente. Não poderíamos deixar os nossos professores de lado. Vamos então agora à dica dos professores aqui na Escola do Amor Responde. Quando você usa o aspirador de pó para limpar o carpete, você está se beneficiando de uma lei da física. O vazio criado pelo vácuo atrai qualquer coisa que venha preenchê-lo. O mesmo fenômeno acontece no relacionamento. Quando você deixa um vácuo na relação, outras coisas podem ocupar aquele espaço, que nem sempre são boas. Se o marido deixa um vácuo entre ele e a esposa, por exemplo, pela falta de atenção ou frieza, ela pode se sentir tentada a preencher aquele vazio com outras coisas. Por isso, muitas vezes, um vício, um esfriamento, amizades e outras coisas que roubam seu parceiro de você podem apenas ser consequências do vácuo que vocês deixaram na relação. Se alguma coisa está sugando o amor e a paixão para longe do seu casamento, é provável que vocês criaram um vazio. Preencha-o antes que seja tarde demais. Bom, continue enviando as suas perguntas para nós, escoladoamorresponde.com. Basta acessar e enviar. Ou, se você deseja falar com alguém, ligue para nós, 3573-3535. Nós vamos agora responder a pergunta da Mírcia. Vamos lá.
Não sei se o que tenho é desconfiança, insegurança ou medo de me magoar. Por um tempo, confiei muito e só recebi decepções. Estou em uma nova relação e procuro não cometer o mesmo erro. Sinto que veio de Deus. Porém, ainda assim, desconfio dele. Isso tem sido muito chato para mim. Acho que preciso me acertar comigo mesma. Você está certíssima, Mírcia. Você precisa se acertar com você mesma, porque você é uma pessoa que não está pronta para um relacionamento. Deixa eu repetir. Mírcia, você precisa se acertar com você mesmo, porque você é uma pessoa que não está pronta para um relacionamento. Por quê, Ana? Amiga, você não está pronta porque o seu passado está vivo dentro de você. E o passado não é residência, o passado é referência. Então, olha para frente, né? Se a pessoa que você se envolveu lá atrás, ela te traiu, ela te magoou, não significa que a próxima é assim. E ao invés de ficar atirando na sorte, eu acho que esse veio de Deus, caiu do céu para mim. Eu estou sentindo isso. Estou sentindo isso. Isso é emoção, seja racional. Puxa, é uma pessoa que esconde as coisas de mim? Não. Ele é sincero comigo? É. Ele tem boa referência, a família dele, os amigos dele, as pessoas do trabalho dele atestam o caráter, vejo que ele é uma pessoa de bem? Sim. Tenha padrões de uma pessoa boa, daquilo que você quer para a sua vida. E se ele atinge, confie. Senão, todo relacionamento que vier para a sua vida, por mais que seja uma pessoa boa, alguém que vale a pena ter do lado, você vai estragar esse relacionamento, porque ninguém aguenta, Mírcia, viver com desconfiança. Ninguém aguenta. É chato uma mulher carente, uma mulher insegura. Então, para você não passar por essa decepção, se resolva primeiro. É a questão, Miguel, da pergunta anterior, da resposta que a gente deu, que você falou do namoro blindado. Aí, serve a mesma coisa para a Mírcia também, porque você precisa ter um relacionamento com você primeiro, para depois, então, você querer encontrar alguém. Então, olha aí os sintomas. Você tem desconfiança, você é insegura, você tem medo de magoar, você se entregou muito no relacionamento e só teve decepções, você está sentindo de que ele veio de Deus, não está certa, você desconfia dele, olha, meu amigo, você realmente está precisando de um tratamento pessoal para você estar pronta para um relacionamento, porque nesse momento você não está. E você é totalmente possível ter esse tratamento. Claro, você só vai machucar o seu parceiro. Então, no momento, você tem que chegar a ele, ser sincero e falar, olha, eu te amo, mas eu reconheci que primeiro eu preciso me resolver. E me amar também. E me amar. Eu vou na terapia do amor, eu vou resolver essas inseguranças, desconfianças, esse medo que eu tenho dentro de mim, vou resolver isso para que então eu possa ter um relacionamento saudável com você. Faça isso na terapia do amor. Veja só o que a Érica fez, porque ela também veio, também tinha esses problemas, mas ela resolveu. Uns 7 anos atrás eu sofri uma rejeição, que foi muito forte para mim. Eu tive uma sensação muito difícil para conseguir superar sozinha, não consegui. Então eu fiquei durante uns 5 anos mais ou menos não sofrendo, mas eu nunca mais tinha sido inteira. Eu sempre estava me sentindo inferiorizada em relação às outras pessoas, às outras mulheres, principalmente em relação a outros casais. Eu achava que, para mim, aquilo nunca ia dar certo, aquilo não ia funcionar para mim. Então, eu nunca mais tinha conseguido me relacionar com ninguém. E o meu relacionamento comigo mesma era péssimo. Durante o relacionamento, já existia da parte dele um pouco de... É como se ele estivesse destruindo aos pouquinhos a minha autoestima e eu fui deixando, eu não sabia como lidar com aquilo. Então, eu fui deixando ele, e depois que eu estava bem debilitada, ele terminou. Eu digo que a rejeição é uma das maiores dores que uma mulher pode sentir. É como se alguém tivesse tirado um pedaço da gente. Aquilo dói tanto que se recuperar e sair daquela situação, eu achava que era impossível. Eu falei, não, o tempo vai me ajudar. O tempo vai me ajudar. Aí passou 1 ano, 2, eu fui melhorando gradativamente, mas... Eu não fui mais a mesma pessoa. Eu achava que a outra pessoa fosse curar aquilo. Alguém que fosse me salvar daquela dor que eu tive. E não, e era pior, porque eu escondia, falava, não, essa pessoa não pode ver a minha fraqueza. Então, eu me escondia, eu estava fechada, então eu só procurava pessoas para me relacionar com quem eu sabia que não ia ter futuro.
Porque a pessoa não podia me enxergar do jeito que eu era. Porque eu achava que eu era, não que eu fosse má, né, mas eu achava que eu era uma pessoa fraca. Me indicaram para vir aqui, através da TV também eu conheci o trabalho de vocês. Mas eu achei que fosse ser uma coisa bem simples, você vai chegar lá, você vai conhecer alguém que é bom para você. Eu pensava que era isso. Arrumar namorado. Arrumar namorado. Quando eu cheguei, eu vi pessoas em situações muito piores que a minha, do que a que eu tinha passado, e essas pessoas superaram. E muita gente sofrendo também. Então, eu não me senti mais sozinha. Primeiro, eu tive uma afinidade com o trabalho e, gradativamente, eu fui dando crédito ao trabalho da terapia do amor. Mas foi aos pouquinhos, porque eu comecei a entender que o trabalho era, primeiro, uma cura interior que eu precisava muito. Eu não sabia o quanto que eu estava doente. Eu não precisei de uma outra pessoa para me preencher. E a melhor coisa é... Eu amo a minha companhia, minha própria companhia. Eu lido bem em ficar sozinha, em ir a lugares sozinha, em estar perto de casais, em me alegrar com o casamento dos outros. Isso eu não conseguia fazer. E eu estou feliz. Bom, alunos, chegamos ao fim de mais uma Escola do Amor Responde. Espero que vocês tenham aprendido bastante e estudem para que vocês não venham reprovar, porque vai cair na prova da vida, tá bom? Conte conosco, esteja conosco aqui na quinta-feira, às 8 da noite, na Terapia do Amor. Para mais informações, terapiadoamor.tv. Tchau! Até lá! Ter sucesso na vida amorosa depende somente de uma decisão, a sua. A Terapia do Amor é a escola que tem auxiliado muitos casais e solteiros que decidiram dar esse passo e buscam os caminhos para um relacionamento feliz. A terapia do amor é uma coisa que realmente mudou muito. Eu era uma pessoa que eu não acreditava mais no amor e hoje eu encontrei ela e eu sei que existe amor e amor verdadeiro. Amar, é fácil você falar, eu te amo, mas sentir é totalmente diferente. A terapia do amor para mim é muito importante porque ajudou a gente a ter mais diálogo, a ficar mais junto, sabe? A ter parceria, a confiar um no outro. Que a gente aprende muita coisa e eu acho que o mais importante, além de aprender, é praticar. Praticar ajuda muitos casais que estão precisando, porque a gente precisa, não existe um casal que não esteja perfeito. Um pouquinho ajuda ali, ela é insegura, ela é ciumenta, ajuda nessas coisas assim. Eu acho que a gente não pode parar de buscar. Então, abandone os velhos hábitos e comece a agir de forma inteligente. A cada palestra, você irá adquirir os ensinamentos necessários para mudar de vida. Olhe para frente e acredite. A partir do dia 11 de agosto, os professores Renato e Cristiane Cardoso estarão de volta para as palestras da Terapia do Amor às 10 da manhã e às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Ninguém está livre do erro, da decepção e frustrações. Mas a atitude de recomeçar é uma habilidade. Muita gente que cometeu um deslize na vida não consegue se perdoar e seguir em frente. Já no amor, se conviver é uma arte, recomeçar é fundamental. Você se decepcionou no amor, quer recomeçar e não sabe como? Na Terapia do Amor, Recomeço no Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, quinta-feira, 11 de agosto, às 10 da manhã e às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita.
It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.